10h01, horário de Brasília. Muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso nesse papo de sexta-feira, 17 de novembro de 2017. Lava Jato em jogo. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, volta a defender a prisão após condenação em segunda instância. Entenda porque esse ponto é crucial para o futuro da operação. Corrupção no futebol. Empresário argentino diz ter pago quase 9 milhões de reais em propina ao ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Planeta no Divã. Hoje a gente vai falar sobre os desafios e os dilemas da pós-modernidade com um convidado pra lá de especial, o psicanalista Jorge Forbes. Ele é idealizador e apresentador do programa Terra 2 da TV Cultura, que, entre outras coisas, reflete sobre a crise de liderança no Brasil e também no mundo. Ansiedade, depressão e falta de empatia também são temas dessa nossa conversa de daqui a pouco. Esses são alguns destaques do Morning que está só começando nessa sexta-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Peraí um pouco. Peraí. Feliz aniversário. Obrigada. Tô aqui super mais velha. Mudou tudo de bom, minha querida. Envelheci um ano, foi isso que aconteceu, mas tá tudo certo, Ed. Isso aí. E hoje a gente vai com uma tag, entendeu? Aproveitando esta presença de um discípulo de Lacan aqui no Morning Show. Nossa. Hashtag Morning no Divã. Acho que pode ser uma boa, você pode se abrir, você pode mandar uma dúvida, você pode analisar esse programa, porque no Twitter todo mundo é um pouco psiquiatra ou louco, se dividem entre pessoas que têm muitas certezas e muitas dúvidas. A gente se acha, né, muitas vezes, né, capaz de analisar o problema alheio, julgar, né, mas os próprios a gente é bem ruinzinho muitas vezes, né? Pois é, Edgar, hashtag Morning no Divã, faça você a sua análise com a gente, se formos para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês. Boa, e aqui também você pode interagir pelo WhatsApp 11 931 7009. Hoje, ouvintes queridos desse meu Brasil e desse mundão, vocês podem refletir sobre a tal da pós-modernidade, tá bom? Aproveitando o tema da nossa conversa aqui com o Jorge Forbes daqui a pouco. Quais são, na sua opinião, os principais dilemas e desafios desse período iniciado há coisa aí de 30 anos, vai? O mundo mudou muito, numa velocidade assustadora. As relações de trabalho passaram a ser horizontais. Os homens tiveram sua rotina alterada pela internet. E na esteira de tudo isso aí, olha só, temos muita gente com depressão e outros distúrbios da mente. Interaja conosco e com o psicanalista Jorge Forbes. Estamos aguardando a sua mensagem em áudio ou em vídeo pelo 11 931 17 1009. Para ver o Morning Show, vai lá, baixe o nosso aplicativo. Tem também a opção de você assistir o que acontece aqui no estúdio, né? Pelo nosso portal, jovempanfm.com.br. Também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Aí tem Instagram, tem perfil do Facebook com conteúdo extra. Vai lá, dê o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, em Minas Gerais, Bernardo Paes, foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Por que motivo, Paulinha? Vamos esclarecer isso aí. Cara, é uma história que a gente tem que explicar. Primeiro, o que é o Museu Inhotim? Eu não sei se todo mundo conhece, mas fica em Brumadinho, Minas Gerais. É de uma importância tremenda, não só para os artistas plásticos maior museu a céu brasileiros. aberto da América Latina. Exatamente. Quiçá do mundo. Diversas espécies de plantas, a maior coleção de bromélias da América Latina, além das obras de arte de Adriana Varejão, Tunga e outros artistas internacionais. É um ponto importante do turismo cultural brasileiro. Mais de 500 obras no acervo, né, Paulinho? Um grande orgulho para o pessoal que gosta de arte no Brasil. É aquele lugar que você indica para os gringos, sabe? Sim. Com orgulho. Vai lá em Inhotim que é demais. É incrível e você vai gostar. Pois é, o Bernardo Paes, ele foi o idealizador e construiu esse museu a céu aberto numa fazenda que era dele. Esse cara era um empresário e nesses anos aí em que ele está sendo investigado, o que acontecia na vida dele? O seu principal negócio era um conglomerado chamado Itaminas, que reunia 29 empresas,
eram basicamente empresas na área de mineração e siderurgia. Esse grupo, hoje, nem pertence mais a ele já vendeu, em 2010, por, pasme, né, Edgar, 1 bilhão e cacetada para um grupo estatal chinês. E ele saldou dívidas, parece que ele tinha dívidas aí, os sócios, né, desse grupo tinham dívidas de 400 milhões e tal, etc. Então isso foi vendido. Só que nessa mesma época, ele teria aberto uma empresa chamada Horizontes. Essa empresa serviria para manter o Instituto Cultural Inhotim, administrar doações, né, granas fazer que entravam gestão, né? aí pro Instituto Inhotim, nessa mesma época, 2007 e 2008. Dessa empresa, uma das principais acionistas era a Vine Hill Financial Group. Era uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. O que aconteceu? Eles receberam uma quantia de mais ou menos 98 milhões e meio de dólares de um fundo que é sediado nas Ilhas Caimã. Então, esse dinheiro entrou aí para essa empresa, que é a empresa que administrava fundos para a Inhotim. E foi isso exatamente que chamou a atenção do COAF, que é esse grupo que detecta as operações irregulares no sistema financeiro. Porque o que aconteceu? Essa grana teria entrado para Horizontes como doação e depois teria sido redirecionada para empresas do grupo do Bernardo Paes, e saques também haviam sido feitos sem muita justificativa, saques em dinheiro vivo, em grana, né? Então, é basicamente isso que diz a sentença da juíza Camila Velano, né? Então, quer dizer, o dinheiro caiu lá como doação e depois era usado para pagamento dos mais variados compromissos de empresas de propriedade do Bernardo Paes, tendo sido constatados diversos saques em espécie nas contas do grupo, sem que se pudesse identificar o destino final dos valores. E aí, continua, a conta da Horizontes não visava unicamente a manutenção do Instituto Cultural Inhotim, mas também servia de conta intermediária para diversos repasses às empresas do grupo Itaminas, esse grupo gigantão aí, que o Bernardo Paes era sócio. Então, é por isso que ele está sendo indiciado, são transações irregulares, saques em espécies sem justificativa. A defesa dele diz o quê? É que vai recorrer da sentença, né? E que espera que a decisão seja revertida e que ele seja absolvido. O advogado do Bernardo Paes, que é o Marcelo Leonardo, ele diz o seguinte, que esses fatos listados pela Procuradoria não têm relação com o Instituto Inhotim. Não é o que parece, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, mas é o que diz o advogado, que não teria relação, mas teria relação sim com as empresas de mineração e siderurgia das quais o Bernardo era sócio. E aí, o próprio Inhotim também publicou a sua nota oficial, que explica que é uma instituição, uma organização da sociedade civil de interesse público que não tem ligação com as empresas de Bernardo Paes, não respondendo ou participando, portanto, de nenhuma questão de âmbito pessoal que o envolva. E ainda ali eles reforçam de que eles, por serem instituição pública, passam por uma criteriosa prestação de contas junto ao Ministério da Cultura, são submetidos a rigoroso processo auditorial, que são realizados por empresas, por exemplo, pela britânica Ernst & Young. Então, quer dizer, que não teria nada a ver. Paulinha. Não é o que parece, tá? Não é o que parece. Parece mesmo um procedimento estranho, né, de um dinheiro que vem de uma empresa nas Ilhas Caimã, né, uma quantia altíssima, exorbitante, que cai para ser uma doação para o instituto e que acaba repassada para as outras empresas e em saques em dinheiro. Aquela história, virou dinheiro vivo para onde foi? O que foi pagar, né? Serviu para quê? Então, algumas respostas que, pelo visto, não foram respondidas. E um roteiro que se repete, né? Um modus operandi que se repete, né? É uma questão, essas coisas dos saques em dinheiro vivo, essa transferência para outros braços do grupo. É o que a Tonholi sempre fala aqui, siga o rastro do dinheiro, né? Follow the money. Essa atitude de tirar dinheiro vivo, não saber para onde vai, é uma maneira aí, não sei se é o caso, mas é uma maneira muito utilizada para você burlar o fisco, né? Se você pegar a história recente dos grandes escândalos, você vai ver que se usa uma fundação para receber dinheiro de doação à fundação, que na verdade vai para interesses particulares. Há muitos anos, o grande administrador de empresas Stephen Kennett criou uma fundação que se dispõe a fiscalizar as doações para fundações. Porque hoje a fundação, aos olhos
do CAF passou a ser também um ovário de dinheiro sujo. Ó, aqui é importante ressaltar, né? Então, essas denúncias foram apresentadas em 2013, ele foi indiciado, como eu falei aqui, e agora ele foi condenado. E não foi só ele, foi também condenada a irmã dele, a Marina Virgínia de Melo Paes, por participação no mesmo crime, mas a pena dela seria de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. Então, é condenação, tá, gente? Sim. Não é só indiciamento, porque daí, enfim, ainda teria investigação. Já foram feitas as averiguações e chegou-se a essa conclusão, e agora ele vai recorrer e a gente segue acompanhando, o que é uma grande pena, porque realmente Inhotim era um brilho que a gente tinha aqui no Brasil, um orgulho de se falar, e se tiver envolvido com dinheiro sujo, já vira uma coisa bastante complicada, né? Ai, juro, no Brasil nem isso a gente vai poder mais falar, entendeu? Infelizmente, né? O roteiro se repete. E aí a gente se, né, imagina, se desiludindo mais uma vez. Mas a obra de arte na corrupção, elas estão interligadas, né? Como a coisa da obra de arte que não tem valor, você pode colocar um valor, muito de obra de arte já melhorou muito, utilizado para lavar dinheiro, enfim. Em muitos casos, né? E aí, no caso, uma fundação toda, completa, envolvida em casos de corrupção e problemas com fisco, dinheiro em paraísos fiscais. Ixi, Maria, esse roteiro a gente já falou várias vezes aqui, e não só no campo das artes, né? Vamos lá, Vini. Tudo bem, garoto? Tudo bom, Ed? O que o empresário argentino Alejandro Burzaco falou aí sobre... a gente, ao longo da semana, tratou desse assunto, mas o que ele disse a respeito, mais especificamente, sobre o José Maria Marim no Tribunal de Nova York, hein, Vini? Esse é outro caso de siga o rastro do dinheiro, né, Edgar? De propinas, de veículos de comunicação e de dirigentes importantes do futebol. Então, o empresário Alejandro Burzaco, que já no início da semana havia revelado aí alguns veículos de mídia, como a Rede Globo, que fizeram parte, né, dessa propina para obter aí direitos de transmissões de eventos esportivos relacionados à FIFA. Ele ontem revelou alguns valores em relação a dirigentes de futebol. Então, por exemplo, do José Maria Marim, ele afirmou que pagou cerca de 8,8 milhões de reais, portanto quase 9 milhões de reais aí, para o ex-presidente da CBF, e que ele ganharia outros 6 milhões de reais, Edgar, se o esquema de fraude para obtenção de direitos de transmissão nas competições como a Libertadores e a Copa do Brasil não tivesse sido descoberto. Estranho, né? Porque o Marim falou que não fazia parte de nada, né? A defesa jogou tudo lá para as costas do atual presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero, e agora vem aí essa acusação do Burzaco. Você se surpreendeu, Edgar? Um pouco, né? Parece tudo óbvio, né? Pois é. Esses caras, imagina, o Vanderlei teve aqui falando com a gente da série, né, de e o cerco... ilícitos cometidos na instituição FIFA e, consequentemente, na CBF, enfim. E o cerco vai se fechando, né, também, como o Vanderlei disse, tem novos depoimentos. O próprio Blatter, né, pediu para fazer um depoimento. Tem outros, o J. Ávila também, que é um personagem importante, né, ali também do envolvimento da Trafic. O Burzaco disse ainda ontem que a empresa também pagou 17 milhões a torneios de competências, né, pagou 17 milhões de reais também ao ex-presidente da Conmebol, o paraguaio Juan Napou, e também 11,8 milhões de reais ao ex-presidente da Federação Peruana, Manuel Burga. E o blog do Rodrigo Matos, Edgar, no UOL, revelou também que a FIFA vai pedir indenização se ficar aprovada aí a propina da Globo pelos esses direitos de transmissão aí da Copa do Mundo. Então vamos ver, as investigações seguem. E agora eu só queria relembrar, né, Edgar, que a gente fala que realmente não se surpreende com esse caso do Marim, porque a gente sabe do passado, né, de situações, e eu me lembrei hoje, logo cedo, de uma atitude ilícita de José Maria Marim durante a final de uma Copa São Paulo de Juniores em 2012, vencida pelo Corinthians. Vamos assistir a cena? Nossa, tem isso? Você foi buscar, hein? Vamos lá, Bruno. A cena do José Maria Marim, logo após a final, Corinthians comemorando ali. Tem o áudio aí, Bruno? Nem precisa do áudio, a gente só precisa
Que ano que é isso, Vini? 2012. Olha lá, o Marinho pega a medalha, opa, esconde no bolso. Medalha pra entregar pros jogadores. Que Ele coisa põe no feia. bolso? Foi no bolso, Paulinha. Mas levou pra Pra casa? levar pra casa. A medalha não era É dele. ridículo, Mas não né? pode. Esse episódio aí entrou pros anais do futebol. Me lembro bem. É Não, aquele e cachorro do Dick Vigarista, o Muttley, que ficava medalha. E depois, E na Miguel, né, Vini? na Miguel, meio que disfarçado, meio que Olhou pra, escondido olhou ali. pra trás, na bandeja tinha um monte lá, pegou Peraí, uma e não meteu tem no bolso. ninguém olhando, vou ficar com essa aqui. E depois, sabe de que pra quem que ele jogou a culpa? A culpa não, a justificativa? Pro Marco Paulo Tonero. Falou que foi tudo autorizado pelo Marco Paulo, que na época era presidente da Federação Paulista de Futebol. É brincadeira, né, Emblemático isso aí, né? Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. A gente vai agora a Brasília conversar com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Olha só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ontem ao Supremo um documento em que se posiciona a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Ela afirmou que uma nova mudança nesse entendimento pelo STF seria um triplo retrocesso. Zé Maria Trindade, em que pé está essa discussão aí em Brasília? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí. Olha, Edgar, esse documento distribuído pela Procuradora-Geral Raquel Dodge aos ministros foi considerado como um puxão de orelhas nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Corte foi idealizada e a Constituição pensa o Supremo Tribunal Federal como um tribunal. E o que acontece? Está se dividindo e se transformando em 11 tribunais, ou seja, cada ministro pensando de um jeito. Essa história aí da prisão após a segunda condenação, né, a segunda instância, né, ele é uma garantia de que o processo já foi discutido, que as provas já foram apresentadas, a culpabilidade já considerada pelo juiz de primeira instância e confirmada em segunda instância, né? Então é hora de prender quem está condenado. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a prisão será na segunda instância. Isso foi em 2016. E, em seguida, a mesma decisão do Supremo Tribunal Federal foi confirmada em novembro e em outubro do ano passado, ou seja, em duas oportunidades. E aí, a Procuradora-Geral Raquel Dodge, nesse documento, ela aponta isso, dizendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal teve repercussão geral, ou seja, todos os ministros teriam que tomar decisão com base nesta decisão do plenário. Mas não, aí ela adianta lá que aqui e ali alguns ministros têm soltado presos condenados na segunda instância. E aí é que ela usa o argumento, né? É tipo um triplo mortal para trás, porque, segundo ela, provoca a instabilidade, né, na legislação, instabilidade jurídica, alonga os processos de uma maneira desnecessária, né? E produz ali uma falta de credibilidade para a justiça. São os 3 pontos que ela coloca. E ela reafirma, e toda a aparição pública dela ela tem colocado, que a agenda agora da Procuradoria-Geral da República é acabar com a impunidade. Esses recursos, segundo ela, são apenas protelatórios para alongar. Edgar, ela tem razão. Veja bem, até hoje, né? Esses recursos apresentados infinitamente aí, eles têm servido a quem tem dinheiro para demandar nos tribunais, contratar advogados com trânsito em Brasília, né? E pronto, não sabe que vai perder. E aí a ideia é jogar contra o tempo. O tempo é uma defesa muito importante na justiça brasileira, né? Uhum. Ô, Tonholi, vamos lá. Especificamente no caso da Lava Jato, o que aconteceria se esse entendimento caísse, por exemplo, da prisão já em segunda instância, e voltasse lá, né, a situação anterior, né, de que a pessoa só poderia ser condenado, esgotado todo o processo do que se chama aí do trânsito em julgado? Eu vou responder primeiro com uma frase que eu ouvi essa semana de um advogado que representa um dos acusados na Lava Jato. A pressa é inimiga da prescrição. Né? A Raquel Dodge, na verdade, ela está pedindo que o Supremo
adote uma posição coerente, haja vista que quem mudou de posição com relação à questão da prisão da segunda instância? Gilmar Mendes, seguindo Dias Toffoli. O problema de você não manter o cara preso após a segunda instância é que o cara continua prevaricando, ele continua operando. Vejamos o próprio Sérgio Cabral, que estava operando de dentro da cadeia, inclusive acusado de fazer dossiês contra o juiz Marcelo Bretas. Vejamos o Eduardo Cunha, que opera de dentro do sistema. Vejamos o Zé Dirceu, que fazia vaquinha quando ele continuava recebendo de dentro da cadeia dinheiro oriundo do esquema do propinoduto. Agora, eu vou lembrar de novo que há uma tendência filosófica de alguns ministros do Supremo, que é uma teoria que eles chamam de punitivismo, que é de um italiano chamado Luigi Ferrajoli, que fala que o Estado pune muito e que cabe às cortes superiores diminuir esse quantum, essa intensidade de punição. Mas essa postura de combater o suposto excesso de punição do Estado só começa a ser adotada, na minha visão, a partir do momento em que a Lava Jato chega no PMDB e em outros partidos que não o PT. Eu não sei até onde nós podemos dizer que é um interesse filosófico dos ministros do Supremo, de alguns, não prender após condenação de segunda instância, ou se é um interesse decorrente de encontros políticos para justificar um abraço de afogado que todos os políticos estão se dando agora para tentar dar um golpe legislativo na Operação Lava Jato. Quer completar, Trindade? Assim, olha, eu tenho uma tese e que alguns juristas aqui me disseram que é uma linha do direito, né? É de humanizar a justiça, julgar não só com base na letra dura da lei, mas também com a avaliação geral, e é isso que o Tognoli está dizendo, né? É por isso que eu defendo que esta prisão em segunda instância, ou em primeira instância, ou antes da primeira instância, teria que ficar nas mãos do juiz. Eu acho que o juiz é que tem que avaliar caso... Isso é uma opinião pessoal, né? Porque o Supremo definiu que a prisão será em segunda instância. Mas o juiz, ele deve mandar prender quem ele julgar que se transformou em perigo para a sociedade ou perigo de continuar delinquindo. Então deveria ser o juiz, já na primeira instância, ou mesmo no momento da prisão ou da descoberta do crime, mandar prender. Agora, este comunicado da procuradora, Tognoli, mostra claramente de que o Supremo está desgovernado e ninguém sabe exatamente o que vai sair em cada julgamento, né? Virou aquela história de barriga de mulher e bumbum de menino, né? Bumbum de menino, virou a história de cabeça de... dito popular, cabeça de juiz é igual a bumbum de bebê. Você não sabe pra que hora e pra que lado o que vai sair a jorrada. Porra. E vale lembrar que um dos panos de fundo dessa história é o destino do próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em primeira instância e agora vai ter o futuro decidido pelo TRF4 lá de Porto Alegre, que é a segunda instância, né, Zé? Esse é a coisa mais visível aí, é o ex-presidente Lula, mas não é só ele não, né? Existem alguns presos, como Eduardo Cunha, que não estão condenados ainda em segunda instância e poderiam entrar no Supremo com o pedido de habeas corpus. Perfeito, Zé, obrigado, bom trabalho para você em Brasília. Gostei das camisetas aí do Tognoli e do Edgar. Muito bem. Opa, rock and roll, sexta-feira. Valeu, Trindade. Um abraço pra você. Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente de Brasília. Seguindo aqui no Morning Show, vamos girar o assunto. Temos mais um capítulo aí do rolo entre, né, o Silvio Santos e o seu ex-funcionário, o Carlinhos Aguiar. Vini, e aí, o que aconteceu? Virou uma série já, continua, né? A demissão. mais um capítulo. Mais no Netflix. Pô. Mais um. Todo dia a internet
internet está atenta ao que acontece entre Carlinhos Aguiar e Silvio Santos. Vamos ao episódio da vez. Você sabe, Edgar, que depois daquela situação toda, né, que o Carlinhos Aguiar foi demitido, aí ele reclamou da Mara ter puxado o tapete dele, Sim. Aí depois ele voltou atrás, e aí ele foi atrás do Silvio Santos, para entender os motivos da sua demissão. Ele não queria nem o emprego de volta, ele só queria entender o porquê que ele foi demitido depois de tanto tempo de casa, né? Mais de 30 anos aí de SBT. Então onde que ele foi encontrar o Silvio Santos? No Jaça. Onde o Silvio Santos acho que vai todo dia no Jaça, né? Não é possível. E aí o Silvio Santos bateu a porta na cara do Carlinhos Aguiar. Mais ou menos, sabe, Edgar? Foi tentar conversar ali, o Silvio Santos não deu muita bola, entrou lá pro salão. A gente tem até o vídeo, Bruno. Vamos lá. Pra mostrar desse momento aí, que o Carlinhos Aguiar vai junto com o filho dele, se aproxima do Silvio Santos. Aí o Silvio Santos sai pra lá. Na porta do Jaça para falar com o Silvio Santos. Aí. E fechou a porta. Tá ele com o filho, né? Tá ele com o filho, foi lá tentar entender a situação. Depois ele até revelou ao UOL, né, que chegou ao Silvio, o Silvio falou assim: o que você tá fazendo aqui, Carlinhos? Silvio, eu queria entender a situação, por que eu fui mandado embora. O Silvio desconversou, falou: não tem nada a ver com isso, é lá com eles, pergunta lá pra eles, né? E foi lá e entrou, não quis dar muita explicação não para o Carlinhos Aguiar. E agora ele gravou um vídeo, né? Também aí na rede social do filho dele, dizendo que tá na luta, que tá procurando emprego e tá muito comovido, né, com todas as mensagens que ele tem recebido aí de apoio pelas redes sociais. Vamos ver esse vídeo também. Eu queria agradecer pra caramba essa força que vocês estão me dando, vocês entrando ali no lance do meu filho, obrigado mesmo. Eu queria agradecer porque, é muito bom saber que a gente tem pessoas como você desse lado. Muito obrigado, tô na luta, obrigado pela força, e continue dando essa força que eu preciso, e fique com Deus, porque, só vocês vão me deixar dessa forma, sorrindo, que vocês são mais importantes para mim. Obrigado pelo carinho. É isso aí, meu povo e minha povo. Tamo junto. Um beijo. Obrigado. Pois é, você viu que ele não quis nem entrar na situação do Silvio, porque ele já revelou em diversas entrevistas, né, Edgar, que ele tem um carinho muito grande pelo Silvio Santos, uma pessoa que ele considerava um pai, né, e foram muitos anos aí de SBT, então realmente ele deve estar sentido, tá com a mulher doente, então torço muito para que o Carlinhos Aguiar arrume um emprego aí rapidamente, até porque ele é um cara engraçado, um cara divertido, sempre alto astral, merece uma chance aí na TV brasileira, Edgar. Agora 10h29, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira, queridos ouvintes, poderia até dizer que o nosso convidado nessa manhã é aquele camisa 10 clássico no futebol, né? Aquele cara cerebral que, quando o jogo tá feio, né? Tá difícil, é o responsável por matar a bola no peito, colocar a bola no chão, fazer o time ganhar energia, ganhar forças, fazer a torcida entender que nem tudo tá perdido. O detalhe é que seu campo de atuação não é o gramado, ou não é só o gramado, mas sim também, né? A empresa, a casa, as escolas, as ruas. Seu time de coração é a Psicanálise Futebol Clube. Nossa conversa agora é com o psicanalista e médico psiquiatra Jorge Forbes, idealizador e apresentador do Terra 2, programa que está no ar pela TV Cultura já em sua segunda temporada. Jorge Forbes, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Morning Show, viu? Muito obrigado, Edgar, estar aqui com você, com todos. E eu quero gravar, você gravou essa apresentação, né? Eu quero usar sempre. Você viu, o nosso redator, ele Maravilha, se esmerou cara. aqui. Tava inspirado hoje. Hein? Acho que foi. O Arthur é corintiano? Sou. Sim, corintiano com muito orgulho, campeão, você sabe. Então eu acho que ele, tomado por essa energia futebolística, pelo campeonato do Timão, criou esse belo texto aqui. Mas vamos lá, Jorge, Terra 2 reflete aí sobre os desafios e dilemas do nosso tempo, a pós-modernidade. Você acha que se a gente olhar o mundo hoje como se fosse um jogo de futebol, né? Aí eu tô falando das relações humanas, tal, de como a gente tá nelas, o jogo tá feio, na tua opinião? Eu acho Tá uma várzea só? Edgar, eu acho que o jogo dá uma várzea só se a gente olhar o mundo hoje com nossos velhos olhares de Terra 1. Daquele momento que a gente, de 20, 30 anos atrás, quando a sociedade era totalmente diferente da sociedade como ela é hoje.
que era uma sociedade padronizada, vertical, você tinha o pai na família, o chefe na empresa, a noção de pátria na sociedade civil, onde você tinha um certo e um errado, onde você era adaptado ou rebelde, e onde você tinha para comprar carro ou DKV ou Volkswagen, enfim, era uma sociedade muito mais simples, de certa maneira. Muito limitada em criatividade, porque toda vez que você padroniza, você limita a criação, não é? Aí, de repente, você tem uma explosão, um verdadeiro tsunami causado especialmente pelas tecnociências, que muda completamente a relação entre as pessoas, do nascimento até a morte. A gente não nasce da mesma maneira, não envelhece, não adolescência da mesma maneira, não trabalha, não ama, né? É tudo totalmente diferente daquilo que um dia foi. E aí, quando a gente olha com os olhares anteriores, que, como eu acabei de dizer, eram olhares disciplinados, padronizados, você diz, pô, mas que zumba, mas que jogo de várzea, que coisa horrorosa, ninguém vai se entender, só tem perna de pau, né? Vão jogar todas as bolas para fora. Quando, por exemplo, o pessoal que viu a passeata de 2013 da moçada aqui na Paulista, não é? Achavam isso, que não era uma verdadeira passeata, que era um jogo de várzea, que estavam perdidos, que não tinha bandeira de luta, que não tinha nenhuma ordem unida. E não, nós temos que começar a perceber que hoje em dia a ordem é totalmente distinta, é horizontal, é participativa, é flexível, é líquida, é criativa. E nós temos um mundo que, sob esse ponto de vista, é muito mais entusiasmante que o anterior, porque se a característica básica do ser humano em relação na sua diferença com os animais é que ele é um ser criativo, uma abelha é sempre uma abelha, uma vaca é sempre uma vaca e a gente muda o tempo inteiro, não é? Nós estamos numa grande época para a humanidade porque a gente tem tudo para inventar e se responsabilizar por isso. Por que o nome Terra 2? Agora você citou Terra 1 e o nome do programa é Terra 2. Tem essa... Não, porque na medida que eu inventei o Terra 2, passou... Quando você cria o Terra 2, né, ao mesmo tempo você criou Terra 1. É claro. Mas você terá o Terra 3. Você não na nossa existência, Paula. Mesmo que a gente vai ver muito mais tempo do que estava anteriormente previsto. Por que eu chamei de Terra 2? Na academia a gente chama de pós-modernidade. Mas eu acho confuso dizer para as pessoas que elas não estão na modernidade, porque o termo modernidade diz respeito ao agora, do ponto de vista da linguagem comum. Aí, na academia, não. A academia modernidade foi algo que terminou há 30, 40 anos atrás e nós estamos num tempo após a modernidade. Eu acho que isso confunde, não é tão claro, não é tão sensível às pessoas. Eu falei, por que não chamar, uma vez que houve uma mudança completa de época e a única coisa que a gente manteve foi a Terra, o planeta, é muito parecido com o anterior, mas se eu puser 2, eu vou mostrar que há uma diferença completa. Nós estamos em Terra 2 e deixamos para trás um momento anterior que foi Terra 1. E aparentemente pode parecer uma coisa óbvia, mas que a gente muitas vezes não percebe a obviedade da continuação das coisas, de como as coisas evoluem e se processam dentro da coletividade humana. A gente não percebe e a gente está sofrendo por isso, Edgar. Por isso que eu propus à TV Cultura que a gente criasse um programa onde todas as semanas a gente discutisse um dos aspectos de Terra 2, porque as pessoas, como o planeta é igual e os animais que habitam esse planeta, a saber, nós, somos muito parecidos com os animais de Terra 1, de 30, 40 anos atrás, a gente... o que acontece? A gente não se dá conta dessas mudanças e fica tratando de novos fenômenos com velhos remédios. Então é horrível, porque a gente não está aproveitando o nosso tempo e os velhos remédios não dão conta disso. E aí, em seguida, as pessoas ficam com muito medo dessa grande abertura de Terra 2, da quebra de padrões, e num primeiro momento, se elas ficam muito felizes, muito contentes com essa abertura, num segundo momento elas recuam. Você tem um movimento para trás, um movimento reacionário, e a gente vê vários movimentos reacionários na sociedade. Então, isso para te dizer, você tem toda a razão, a gente não percebe de tão parecido, mas a gente tem que ser mais claro, dizer, gente, você não nasce da mesma forma, você faz engenharia genética, você não educa, a escola está totalmente atrasada. Nos últimos 300 anos, o grande avanço da escola foi mudar de
de pedra preta para de quadro negro. Quadro negro. Né? Para quadro branco. Quadro branco. Quer dizer, foi o grande avanço da escola. O trabalho, qualquer um de nós vai ter 3, 4, 5 trabalhos na vida. A aposentadoria, a gente não vai se aposentar. Nossos filhos, nossos netos vão viver 140, 150 anos. Já pensou nosso neto fazendo vestibular para medicina aos 95 anos? Fábio, você está falando das questões de Terra 2, né? Essas sim. questões que a gente está lidando agora. Quais são esses novos remédios que você citou para a gente encarar essa nova situação? Não com esse olhar antigo, mas já tentando lidar com isso de uma outra forma. Ser um bom aluno sempre, talvez. Ser um bom aluno. Quais são os novos remédios? Eu acho que o principal remédio é se dar conta dessa mudança de tempo. Primeira coisa é assim, olha, não adianta falar aquela língua porque o país é parecido, mas é outro. O pessoal de Terra 2 não vai ficar entendendo sempre a língua de Terra 1. Nós temos que saber que a gente tem 2 opções na vida de hoje. Ou você vira genérico, ou seja, você compra um livro de autoajuda e se engana desde o momento da compra, porque se o livro fosse de autoajuda você teria que escrever, né? Mas aí você compra aquele livro e vai dizer assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, 10 passos para atingir a sua felicidade. Tem um bando de bobajada. Receita de bolo. Receitas de bolo tem aos montes, os americanos exportam para o Brasil um monte de receitas de bolo toda semana, com novos termos chiques, né? E que as pessoas tentam se amarrar, tentam se apegar como uma boia. E Paula, eu acho que a principal dica para os dias de hoje é não há padrão. Numa sociedade múltipla e flexível, cada pessoa vai ter que saber que ela vai ter que fazer um movimento duplo, semelhante ao do artista. Ela vai ter que inventar uma solução boa para ela. Por exemplo, você, Paula, você vai dizer assim, bom, eu faço uma série de coisas, existe uma série de coisas estabelecidas na sociedade, você vai continuar fazendo. Mas na linha do seu desejo, não existe. Então você vai dizer, não, mas eu me satisfaço de tal forma, eu quero ver o mundo assim. E aí você pinta esse mundo, como se fosse uma pintora, tipo Van Gogh. Então você pega e pinta, não, meu girassol vai ser dessa maneira. É o ato primeiro, a invenção. E o segundo é, eu vou convencer o mundo do meu girassol. Você vai se responsabilizar por ele. São esses 2 atos. Será exigido isso de cada um de nós. Talvez a gente não tenha um talento de Van Gogh, não sei, talvez você tenha, eu não tenho, né? Não, também não. Mas a ética... Talvez, Edgar... Edgar deve ter, Cláudio é um grande Vinícius. artista. Não é? Eu tenho. Mas então a gente precisa ter esse duplo movimento de inventar e se responsabilizar e saber que a sociedade de hoje ela vive um novo momento onde eu não tenho mais as grandes ideias para me dirigir. Você não vai ter um Churchill surgindo, um Kennedy surgindo, um De Gaulle surgindo, não existe mais isso, né? Mas você vai ter que a cada momento se responsabilizar pelos laços sociais que você faz, sobre os seus filhos, sobre os seus amigos, sobre as pessoas mais íntimas. É uma sociedade que parte da subjetividade afetiva humana. Ô Jorge, O Tonholi tá mais pra, sei lá, talvez um Dali, eu acho. Tonholi. Não. Tô aí, né, Eu acho. tem uma informação linda para o Brasil e maravilhosa para você, que não consta da nossa pauta, não consta da grande mídia, e eu queria que você me confirmasse ela. Que você foi homenageado pelo primeiro-ministro da França há poucos dias pela sua contribuição mundial à psicanálise. Revela para nós. É verdade, rapaz. Olha aqui, ó. Olhe suas fontes. Investigativo. É verdade, isso realmente não está divulgado, não. O negócio é o seguinte, eu tive o prazer de receber uma carta do governo francês dizendo que o primeiro-ministro da França me nomeava pelo decreto, é chique, né? Pelo decreto tal, do dia tal, assim, membro da Ordem das Palmas Acadêmicas. Em francês fica mais chique ainda, né? Dans l'ordre de palme académique. Enfim, a gente ri porque todo título, como diria Sócrates, é irônico, né? A gente sempre se pergunta aí, a gente merece mesmo esse título, né? A gente fica sempre um pouco incomodado com esse tipo de coisa. Um bom incômodo, mas fica
fica um pouco O incomodado. Forbes e eu aqui singelamente colocando as palmas da nossa claque eletrônica. Se você colocar o fone, você vai ouvir. Ah, é? Nossa, você tá sendo muito aplaudido. Nossa, Vai se peraí. emocionar. Vai ser totalmente diferente, vai mudar a experiência. Olha lá. Você vê, Maravilha. Sendo ovacionado aqui. O primeiro-ministro da França te perguntou alguma coisa do Brasil? Como é que foi a cerimônia? Não foi a cerimônia ainda, eu não sei nada. Eu recebi a carta me foi mandada pelo cônsul-geral da França em São Paulo. E começa dizendo, no dia tal de tal, o primeiro-ministro da França... não quero ficar ouvindo esse eco daqui, não. O primeiro-ministro da França te outorga isso que eu falei e explica por quê, pelo seu trabalho intelectual, etc. Não vou repetir, que é muito cabotino. mas não é ruim, não, como diz o mineiro. Ô, Forbes, queria que você falasse um pouco mais sobre esses dilemas, né? Os dilemas, os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Como depressão, ansiedade, oriundos desse modelo de vida, enfim, ou que a gente caiu, né, aqui de paraquedas, ou que a gente escolheu viver. Edgar, a gente tem pouco tempo, vamos para um ponto preciso. Estamos numa era que a gente pode mais do que quer. Eu acho que seria legal os ouvintes se darem conta disso. Durante a nossa civilização inteira, vamos dizer que do tempo da filosofia até hoje, nos últimos 2.500 anos, nós sempre tivemos desejos, vontades, anseios, que a gente dizia, meu amor, se eu pudesse eu te via hoje, né? Cuidado, porque se você falar isso hoje para uma pessoa, a pessoa então vem. Ou liga o Skype, ou liga sei lá o quê, né? Eu quero te ver, então liga aí. O cara não está em posição de serviço naquele momento, mas estava falando algo. Enfim, isso para dar um exemplo do mais corriqueiro, mas para ir para o lado oposto do amor, para ir para o ódio, hoje em dia, se alguém disser eu vou destruir o mundo, cuidado, porque realmente alguém pode destruir o mundo. E nós estamos todos apavorados com dois personagens, né, que se merecem um ao outro, mas nós não os merecemos como líderes do mundo, que podem destruir o mundo. Então nós estamos numa época onde a gente pode mais do que a gente quer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um monte de coisa que a gente deixava na mãe natureza a solução, hoje em dia nós temos que fazer esse exercício de escolha. E escolher é difícil, porque se num primeiro momento a gente acha que é o máximo, porque eu estou livre, eu estou na escolha, eu fico também inseguro. Porque se eu tenho 10 coisas para escolher e escolho uma, a única certeza que eu tenho é que eu perdi 9. Então já começou mal, né? Exato. E hoje em dia você escolhe tudo. Imaginemos, por exemplo, o ter filho, né? Ter filho, você transava e tinha filho. Pronto, você sabia como era ter filho. Agora não, você já... Aí começa a gente pôr a pergunta, você quer ter filho branco, mulato, preto, olho azul, olho verde, mudo, surdo, cego, não cego? Quer dizer, você tem um cardápio, né, de como ter filho. Aí você diz, não, é óbvio, eu vou escolher a pessoa mais bonita, a pessoa mais inteligente e tal. Não é tão óbvio. Nos Estados Unidos, por exemplo, casais de mudos estão modificando o embrião para ter filho mudo. Surdos modificando para ter filhos surdos. Darwin se revolta. Então, a seleção natural das espécies foi por água abaixo. Né? E nós não sabemos ainda... Eu estou ultrapassado com essa minha camiseta. Eu ia falar que com o seu número de filhos, o achei que você ia falar sobre isso agora. Do Darwin aqui. Eu acho que subliminarmente eu fui influenciado, não tinha notado, pela sua camiseta darwiniana, né? Pois é, hoje em dia Darwin virou uma estampa de camiseta, porque do ponto de vista da sua... Ficou ultrapassado. Ficou marcado de uma época onde a biologia era determinante nos nossos processos de vida. Eu falei do nascimento, vou te dar outro exemplo, Edgar, da morte. Mas espera lá, quando você fala que os mudos estão querendo filhos mudos também, sim, você não está, de certa forma, dando uma força e endossando uma teoria em que a gente pode também considerar isso até uma evolução? Mas... se você pergunta para um cientista da humanidade se ele considera isso bom ou ruim, são critérios que
que me escapam. Eu posso, como pessoa, eu posso dizer se eu acho isso legal ou não acho isso legal, né? Agora, é um fato que a gente tem que se dar conta. E se a gente disser que isso é ruim, vai vir o politicamente correto dizer, é ruim por quê? Que você está achando que só porque você é ruim só porque você fala, você é melhor que eu que sou mudo, né? Virá isso a reboque. Então, o que nós fizemos no nosso programa na TV Cultura, em Terra 2? Levamos ao ar um episódio, porque o programa tem 15 minutos de uma dramaturgia, onde um casal selecionava o embrião, alterava o embrião, transformando uma menina que enxergava em menina cega. Era um casal cego que queria ter uma filha cega. E a gente explorou o fato que a menina, aos 18 anos de idade, ouviu o pai comentando com a mãe sobre a fabricação dela. E o pai não viu que ela estava na sala porque era cego. E aí toda a reação da menina frente ao fato de ser cego. Então, Edgar, não sei se é bom ou se é ruim. É um fato que está aí que a gente tem que se lidar, né? Mesma maneira sobre a morte. A gente morria, né? Morri e pronto. Simples assim. É simples assim. Agora você tem a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, o suicídio assistido, a recusa do tratamento. Quer dizer, já falei sobre, sei lá, 4, 5 ou 6 características de um menu da morte. Como você quer morrer? Um menu da morte. Não é? Isso por si só já é algo, né, perturbador. Perturbador. Ô, Fala, Vini. Me chamou a atenção em determinado ponto da entrevista que você falou da nossa falta de líderes, né? E que não se reproduzem mais líderes como antigamente, eu não falei né? falta, falei tipo de líderes que não... Citou o Churchill, De Gaulle, né? Isso. E na segunda temporada também do Terra 2, vocês falam sobre liderança, né? Falamos. Nós estamos carentes de líderes e realmente não teremos mais líderes como antigamente? Vamos pensar na sociedade anterior, em Terra 1. O laço social era verticalizado, era padronizado. A gente se perguntava, cada um se media se estava bem ou se estava mal, na distância em relação ao padrão. Eu estava melhor se era perto do padrão, eu estava pior se estava distante do padrão. Ou eu era rebelde, eu dizia, eu não quero isso, e eu já era um outro padrão. A famosa geração 68, por exemplo. A geração 68 não é uma geração Terra 2, era uma geração rebelde ao padrão daquela época. Foi para as ruas, para dizer proibido proibir, etc. Né? Era uma geração rebelde. Hoje em dia não tem mais isso, mas não vou entrar nesse detalhe. Naquele momento, quando numa sociedade padronizada, você tem líderes que encarnam o padrão daquela sociedade. De Gaulle, a França estava invadida, é evidente que tudo levava a pensar que ia perder a guerra, né? E um sofrimento incrível. No começo da guerra, De Gaulle pega sozinho um microfone na BBC em Londres, se dirige aos franceses dizendo, nós vamos ganhar a guerra. Baseado no quê? Ninguém sabia, mas assim, nós vamos ganhar a guerra. E o encarnar o espírito da França, né, ajudou o povo francês a ter esperança, a ter vontade, a manter viva uma chama de combate, etc. Churchill é a mesma coisa. Qual de nós já não repetiu? A famosa frase dele, do sangue, suor e lágrimas, virou até nome de conjunto musical, né? Então, esses grandes exemplos você vai ter no mundo de hoje? Não, porque o mundo de hoje não é feito de ideias reitoras. É um mundo de likes, é um mundo de virais, é um mundo onde a mensagem passa de uma outra maneira, a pertinência social ela tem a ver com o conviver com as diferenças e não com a unidade da força. O novo líder deverá ser um líder para esse convívio com as diferenças e não para as grandes ideias. Que grande líder que a gente tem ou teve ultimamente que surfa nisso? Um Obama, um Trudeau? Eu acho que os exemplos mais recentes... Primeiro, eu acho importante dizer, Paula, que nós não teremos que nenhum líder da pós-modernidade será em si um modelo para todos os líderes da pós-modernidade, que senão seria um contrassentido, não é? Quer dizer, eu posso dizer que eu poderia querer ser parecido com Churchill, parecido com De Gaulle. Na pós-modernidade não dá para ser parecido. Por exemplo, então, Obama, eu acho que sim, pode ser dito, é um líder da pós-modernidade. Macron é um líder da pós-modernidade e eles são totalmente diferentes. Mas eles agem
usando canais, usando um discurso, usando uma proximidade totalmente distinta dos anteriores. Seja Obama, seja Macron, de certa forma o Papa Francisco, o Trudeau, o menino Trudeau, né? Enfim, todos aqueles que quebram as expectativas anteriores, que não encarnam em si um poder, que abrem mão das representações e dos rituais do Estado, exemplo Papa, exemplo Obama, cantando na Casa Branca, coisas assim, ou exemplo a mulher do Macron, é algo muito interessante, ser uma mulher mais velha que ele, professora dele, etc. Quer dizer, ele não se adequou a nenhum padrão, não buscou disfarçar um padrão de pertinência para ser aprovado. A sociedade atual não quer ficar aprovando padrões, quer que você se explique nas suas escolhas. E essas pessoas são assim, qualquer um deles. Então nós já temos alguns exemplos. Fala, Tonholi. Ô mestre, na academia, algumas pessoas falam que o primeiro, provavelmente, a falar em pós-modernidade foi o Adorno, quando, no meu mal alemão, ele falou Das Moderne ist wirklich unmodern geworden, o moderno ficou fora de moda. Se a pós-modernidade é uma ruptura, como preconizada pelo Adorno há 80 anos, qual das rupturas, ou quais das rupturas te incomodam mais no dia a dia e que você fala, isso é Terra 2? Eu não entendi a pergunta. O que Olha, por que a ruptura incomodaria? Eu não entendi. Novos padrões. Que novos padrões do dia a dia você fala, isso aqui não tem nada a ver mesmo com Terra 1? Isso é Terra 2 puro. No dia a dia da cidade. É pessoa andando com celular na rua e não se olhando uma nos olhos das outras. Pessoa Olha, não conhece... eu vou dar um exemplo. O que é Terra? Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo que me foi importante, que me deu base para alguns dos meus estudos sobre a pós-modernidade, que foi a música eletrônica. Eu venho de uma geração que a gente cantava junto. A gente cantava junto Roberto Carlos, Frank Sinatra e tal, né? A gente dançava junto. A música tinha letra e tinha música. Aí, de repente, meus filhos já são de uma geração onde tem uma música que os seus pais, os seus avós chamam de batistaca. O negócio faz tum, 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 junta um bando de gente e todo mundo parece completamente louco porque um não fala com o outro, não se dança junto, não tem sentido junto, etc. Isso pode ser visto como um cancro, isso pode ser visto como uma coisa horrorosa. E muitos veem a música eletrônica como uma coisa horrorosa. Aí, de repente, um dia, eu, por razões X, eu comecei a estudar e ver muitas reuniões de música eletrônica. Eu vi uma Techno Parade de mais de 2 milhões de pessoas. Falei, mas 2 milhões de pessoas estão na rua, transformaram o show do Frank Sinatra no Maracanã numa boate, né? Porque lá tinha 180 mil, o cara achava o máximo. Aqui tem 2 milhões de pessoas numa rua. E aquelas 2 milhões de pessoas não se falavam, mas elas estavam juntas, tá ligado? Então, eu tô ligado. Aí eu comecei a perceber que que essa moçada estava dando um recado para os mais velhos, que eles não eram bolora, eles são penicilina. Que eles estavam mostrando que esse novo mundo você pode estar junto sem uma compreensão comum. Ou seja, que você divide o sentido, mas não o significado. E isso é a base do viral. Se o viral você dividisse o mesmo significado, não seria viral. Porque você divide um significado entre nós aqui, entre 100 pessoas, 200, mas não entre 20 milhões de pessoas, né? Porque existe uma variação evidente. Então, se você perguntar, eu acho assim, Tonholi, música eletrônica não poderia ter em Terra 1. Uma Techno Parade não poderia ter em Terra 1. Nós, naquele momento, nós éramos uma sociedade iluminista que a gente só poderia estar cantando junto My Way, ou cantando junto Você Quer Ser Minha Namorada, né? Onde nós tínhamos elementos comuns. Agora nós temos uma possibilidade de uma participação desses elementos coletivos sem uma universalização, sem o verso do um.
Portanto, nós estamos na globalização e não na universalização. E para te dar mais um exemplo, 2013, aqui na sua porta, estamos na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Eu já citei o exemplo das passeatas de junho de 2013, a passeata dos 20 centavos, quer dizer, dizer que aquela moçada estava perdida, são os olhos de Frank Sinatra que aquela moçada estava perdida. São os olhos de Terra 1. São os olhos de Terra 1, né? São os olhos de... Eles não tinham um My Way juntos. A geração 68, nós tínhamos My Way, nós tínhamos o caminho. A gente sabia que a gente ia fazer uma passeata, ia subir a Rua da Consolação, e iria na porta de tal consulado, de tal país muito conhecido. Enfim, a gente sabia o que a gente ia fazer, né? E esses moços, né? Eles podem fazer uma passeata sem essa necessidade de uma voz de comando e, no entanto, isso ser fundamental. Isso deu um aviso importantíssimo a Brasília. E acredito que, aliás, parênteses, no ano que vem nós vamos ter outras passeatas desse tipo. A reflexão essa manhã é com o psicanalista Jorge Forbes, com a gente aqui no Morning Show. Já retornamos para esse papo agradabilíssimo aqui no Morning Show em alguns instantes. Olha só, eu fiz uma visita à Citroën durante essa semana e queria dividir com vocês agora aqui no Morning Show. Vejam só. Já pensou começar o ano com o Citroën C3? Então não perca tempo. Preste atenção nessas ofertas inspiradas em você. O Citroën C3 Attraction combina design moderno e puro conforto como nenhum outro no seu segmento. Ele também é muito mais economia a cada quilômetro rodado com o motor PureTech, que recebeu nota A do Inmetro. Você quer tecnologia? Ele vem com central multimídia touchscreen de 7 polegadas e espelhamento do seu smartphone de série. Tudo isso com revisão de R$1 por dia, 3 anos de garantia e uma oferta imperdível de R$ 52.540 por R$ 49.990 mais taxa zero. E agora, para finalizar, com mais R$ 4.000, você pode dar um upgrade para o Citroën C3 automático, com um novo câmbio de 6 marchas e motor 1.6 de 118 cavalos. Aproveite essa oportunidade. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Olha aí, ó. Tudo isso que eu passei para vocês nesse anúncio é ofertas e preços válidos durante este mês de novembro, tá certo? Agora 11h02, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Então vamos lá, quero saber como é que tá a nossa hashtag aí, hashtag Morning no Divã. As pessoas estão abrindo o coração, Paulinha, como é que é, hein? As pessoas estão um pouco tímidas, eu quero saber de mais coisas, mais passados, mais presentes. Sim. Eu quero que vocês contem mais aqui nessa hashtag, mandem tímidos, a sua pergunta. Elas estão representando problemas com GIFs. Eu não sei se isso é um problema da nossa geração. É um vício. Estão usando muito geração. Emoji, entendeu? Aqui no Twitter. Então vamos continuar com a hashtag Morning no Divã, porque se a gente não for para os assuntos mais comentados deste país nessa manhã, infelizmente, no dia do meu aniversário, eu não poderei dar prêmios para vocês. Tá? Não tem salvação esse mundo se a gente não for para os TTs, Paulinha. Não haverá salvação. Olha aqui, a gente está conversando durante essa manhã de sexta-feira aqui no Morning Show com o Jorge Forbes, que é doutor em neurologia e em teoria psicanalítica e mestre em psicanálise. Vamos lá, como discípulo de Lacan, ô Forbes, como é que você está enxergando as discussões cada vez mais delicadas aí, sendo travadas no país todo a respeito de gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero? Eu acho que enfim, é um grande debate que toca todos nós, toca nossos desejos, toca nossas escolhas, nossas parcerias, mas era esperado. Nós saímos de uma sociedade padronizada, onde nós tínhamos padronizados duas expressões genéticas, que era o ser homem ou o ser mulher. Tem a ver com a horizontalidade que você se referia? Tem a ver com a horizontalidade, né? Porque quando você tem um gene você tem uma diferença sexual biológica, ou você é macho ou você é fêmea. Agora, com um macho, eu posso fazer uma mulher, com uma fêmea, eu posso fazer um homem. Isso é estranho? Não, você tem uma determinação genética, você tem um gene, a gente tem que entender o seguinte, você tem um gene, você tem o que se chama em genética expressão genética.
Por exemplo, uma pessoa tem um gene para uma doença, X, e ela tem um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo, o univitelino, é um clone, correto? Então, você tem uma doença, por exemplo, você tem uma paralisia que acomete suas pernas aos 20 anos de idade. Você tem um gene que determina isso. Só que um irmão tem uma paralisia aos 20 anos e o outro tem uma paralisia aos 40. Por que há essa diferença, uma vez que o gene é o mesmo? Há essa diferença porque entre o gene e a expressão genética existe um gap. Um gap onde intervém a escolha, a cultura, a formação, o meio, enfim, um monte de fatores acima da genética, epigenéticos, que fazem com que esse gene se expresse de uma forma diferente. Então, quando você tinha uma sociedade padronizada, você tinha macho ou fêmea, e você colava uma expressão sobre o macho e uma expressão sobre o fêmea. E agora você tem inúmeras colagens, vamos dizer, ou inúmeras expressões. A sexualidade biológica continua a mesma, mas a sua expressão é múltipla e variada. A gente convidou aqui os ouvintes para falarem dessa tal pós-modernidade aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ver as mensagens que chegaram para a gente aqui pelo 11 931 17009. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Meu nome é Renata. Eu moro na Serra, Espírito Santo, e eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da empatia. Eu tenho uma filha diagnosticada com autismo e, pelo que eu tenho lido, ela tem uma dificuldade de gerar empatia pelo outro. E eu queria saber qual que é a posição e o que a psicanálise pensa ou acha sobre isso, porque eu não tenho lido nada sobre. Vamos lá. Renata, o autismo é algo que está em pleno desenvolvimento dos seus estudos nesse momento, pela psicanálise por um lado, por correntes quase ao avesso da psicanálise por outro lado. É um território que se expandiu muito. Antigamente você dizia que uma pessoa era autista só quando tinha manifestações de isolamento ou de reações emocionais incompatíveis com o laço social habitual muito evidentes. Hoje em dia se fala do espectro do transtorno autista, exatamente porque isso toma as pessoas num espectro muito grande, quase dizendo assim, aquela velha piada, uma piada meio sem graça, enfim, quando se diz assim, não, você tem um pouco disso. Sim, todo mundo tem um pouco disso, em variada expressão. Um dos aspectos desse autismo, Renata, é o que você falou da empatia. Como lidar com essa empatia? É complicado, porque realmente é uma das manifestações evidentes de alguns quadros desse quadro de autismo, e uma tentativa que nós podemos fazer é encontrar uma forma, que você já deve estar tentando fazer, uma forma de se implicar junto nas escolhas do seu filho, de chegar junto, não esperar que ele seja empático às suas escolhas, mas com que você possa pegar a singularidade das escolhas dele e encontrar uma forma de coletivizar isso, ou seja, de nomear, de incluir esses aspectos tão singulares que o autista revela. Isso requer uma ação de uma profunda atenção, uma profunda dedicação, um profundo amor à diferença, do respeito à diferença do autismo. E, enfim, mais eu não posso te dizer, a não ser tendo elementos mais particulares de um caso. Tem mais uma aqui, Forbes. Bom dia, é o Júlio de Catanduva, tudo bom? Com tanto avanço da ciência, tecnologia, tanto progresso, nós estamos ficando doentes. Qual que será a solução para isso? Para aliviar nossas dores, nossas ansiedades. Um bom dia a vocês aí, um abraço. Uau. Bom dia, Júlio. Não sei se a gente está ficando mais doente. Eu acho que a nossa expectativa, nós tínhamos uma grande expectativa que com o progresso das ciências traria também uma felicidade para nós, uma felicidade universal.
Nós estamos ficando, Júlia, a meu ver, menos doentes. Existe o progresso dos efetivos da ciência, a cura do câncer está caminhando de forma galopante, avanços no autismo, como acabamos de comentar com a Renata, estão existindo, e em vários outros domínios. Quer dizer, como é que a gente vê isso? A gente vê isso porque a gente morria, sei lá, há 200 anos atrás, aos 30 anos de idade, no começo do século aos 50, no meio do século aos 70, já estamos em 80, estamos caminhando para 120, 130. Então, eu acho que a ciência está resolvendo uma série de elementos que antes a gente não tinha resolução e que hoje está melhor, vamos dizer. E por que nós não temos uma sensação de estar melhor? Porque é uma característica humana que é diferente. O corpo, nós podemos agir, a ciência pode agir sobre elementos positivos e tem agido muito bem. Agora, sobre noções da subjetividade, do desejo, da felicidade, do sentimento de estar bem, esse não progride, né, Gil? Isso não se acumula, porque se você é cada dia mais feliz desde 10 ou 20 anos atrás, você vai acabar explodindo de felicidade. Nós temos que rever a noção de felicidade e saber que não depositar uma esperança que a gente vai ficar feliz por causa dos avanços da ciência e saber que felicidade é um encontro, é um acaso, é uma surpresa. E, enfim, mas não é o tema, porque você não me perguntou sobre isso, eu só estou diferenciando avanço de ciência de felicidade ou de estar bem. Forbes, nosso tempo tá terminando, mas eu não gostaria de perder a chance de te ouvir falar um pouco mais, mesmo que brevemente, sobre a educação. Uma questão que é também tema da segunda temporada do Terra 2 e que você falou que no início da nossa conversa, vejam a educação que não atrai, que não causa melhoras. E a gente vive diante de um paradigma de muito tempo já em que dizemos nenhum governo ainda se preocupou com a educação, porque resolvendo a educação, todos os outros problemas, em tese, seriam amenizados ou até resolvidos. Qual é, na tua visão, o foco e o olhar ideal que a gente deve ter com relação à educação? Eu vou dizer de um aspecto que está me incomodando, o silêncio na mídia, na imprensa. Está começando a comentar isso, mas, ao meu ver, muito atrasado. Nós estamos batendo na nossa porta os progressos da inteligência artificial. Inteligência artificial, ou seja, a memória de um computador, a resolução, o Big Data, quer dizer, a forma de você integrar dados que o cérebro humano não acompanha. Enfim, nós temos progressos muito evidentes na inteligência artificial. Isso vai fazer com que daqui a pouco tempo cada um de nós tenha, por exemplo, um chip do Google implantado no cérebro. Não é science fiction. A gente já tem implantado no ouvido, já tem implantado no olho. Nós vamos ter um chip implantado. E aí, por exemplo, isso muda tudo, né? A forma de você chegar ao conhecimento, a forma da sua memória. Aliás, imagina um momento que você não puder mais esquecer, né? O que você... Estou esperando esse momento para lembrar de muita coisa. Não é? Tem gente querendo o oposto. Então, acho que esse vai ser um dos dilemas, por exemplo. Mas então, o tema, Edgar, que eu acho que a gente não vai poder agora aprofundar aqui, mas eu diria para quem está nos ouvindo, quem está discutindo junto com a gente, que a gente tem 3 caminhos nesse momento. Nós temos o caminho da recusa do avanço das tecnociências, tipo assim, eu não vou aceitar que me façam alterações celulares porque isso é ir contra a natureza. Você faz isso até o momento que sua irmã, ou sua mulher, ou uma pessoa querida tenha um câncer. A segunda posição é aquelas pessoas que acham que nós vamos ser ultrapassados pelas máquinas. Então, que haverá uma nova raça. Esses são os pós-humanistas. Então, nós temos os biodefensores, que são os primeiros. Nós temos os pós-humanistas, que pensam que nós seremos ultrapassados pelas máquinas. E nós temos os transhumanistas. O que são os transhumanistas? Que não acreditam que a gente seja ultrapassado pelas máquinas, porque por mais que a inteligência artificial se desenvolva, ela jamais será capaz de pensar a si mesma. Ela jamais terá a capacidade que nós temos de saber, por exemplo, se eu estou falando uma verdade, se eu estou mentindo, se eu estou enganando. Quer dizer, ela não tem esse corte na sua subjetividade que nós humanos temos. Então, biodefensores por um lado, o oposto dos biodefensores, pós-humanistas. E no meio, os transhumanistas. Que são os transhumanistas, são o quê? São os que tentam refletir que nós vamos ter que nos adequar numa complementariedade ser humano e máquina.
ser humano e mundo digital. Nós seremos complementares. Se a gente vai deixar de ter algumas profissões, porque vai deixar, né, outras surgirão, e não necessariamente em menor número do que as atuais. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, e assim por diante. Então, acho que o grande enfrentamento da educação hoje em dia é incluir no seu debate essa complementariedade com a inteligência artificial. Perfeito. Isso é muito Black Mirror. Olha aqui, nova temporada do programa Terra 2, estreou dia 25 de outubro, sempre às quartas-feiras, às 10h30 da noite, e segue até o final do ano. É isso, Jorge? Exatamente. Tá certo. Obrigado pela tua participação aqui. Aliás, a série é co-apresentada pela Beth Coelho, né? Grande Beth Coelho, imensa atriz, querida amiga. Obrigado pela tua presença aqui. Parabéns para a Paula, hein? Parabéns pra Paulinha Carvalho. Essa grande Paulinha, momento agora. Agora 11h21, horário de Brasília. Seguindo com o nosso Morning Show, vamos direto ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, tá em festa, quer dizer, não sei se bem em festa, mas olha, que tem político comemorando o aniversário por lá. Ah, isso tem, né, Rodrigo Viga? Bom dia. De colarinho branco, tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tem festa aqui sim, rapaz. A rapaziada tá vibrando, tá comemorando. Peraí. Tô aqui na prateleira, tô pegando aquele olho de sogra, tô pegando aqui um chapéuzinho também. Nariz de palhaço. Cabe, meu caro Edgar. Tô botando o nariz de palhaço. Quer copinho plástico? Quero copinho plástico. Garfinho? Quero garfinho. E o bolo? Ah, tem que ser um bolo daqueles enormes, viu, meu caro Edgar? Porque muita gente tá comemorando, rapaz, a prisão de um ano na cadeia, no Chilindró. Sérgio Cabral Filho, em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro. Já teve festa do lado de fora do presídio com foguetório, comemoração, cantoria, e essa comemoração não é só para ele não, porque nas últimas horas também foi preso aqui no Rio de Janeiro um triunvirato, uma trinca que faz parte da corja, da quadrilha do Sérgio Cabral Filho, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, o ex-presidente Paulo Melo, e uma eminência que não para de crescer na casa, que é o deputado estadual Edson Albertessi, que inclusive foi indicado pelo governador Pezão para um assento, uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Agora, resta saber o que está rolando dentro da cadeia, que eu chamo de Hotel da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, porque já descobriram televisão de 65 polegadas, DVDs, Blu-ray, home theater, visita, comida de restaurante. O Cabral dizem que não dorme na cela, dorme na cela do diretor porque é climatizada, enfim. Mas de qualquer forma, vendo essa turma toda na cadeia, não se sabe por quanto tempo eles vão permanecer, é motivo sim de comemoração. Você gosta de bolo com aquela pasta branca por cima ou você prefere só o supra-sumo do bolo, meu cara de graça? Prefiro o supra-sumo. Né? Só o miolinho ali, né? Só o miolinho. Eu não gosto de muita mistura de bolo, não, rapaz. Pra mim tem que ser preto, branco, no máximo um brigadeiro. Se começar esse negócio de bolo de festa. E atenção, meninas. Bota 5, 6 pedaços, ou 5, 6 sabores num pedaço de bolo. O bolo tem sabor de nada. Fica bonito pra foto. Mas pra comer não fica muito bom não, viu, Edgar? Tá falado, Viga. É isso aí. Bom final de semana pra você. Esse Rodrigo Viga conversando com a gente aqui no Morning Show. Vamos lá, a gente teve um programa muito corrido ontem. Aliás, hoje não foi diferente, tem sido assim ultimamente aqui no Morning Show. Mas a gente ficou devendo as estreias do cinema, Paulinha. Mas vai lá, antes tarde do que nunca, vai lá. O que você conta pra gente? Bom, finalmente ontem estreou nos cinemas o filme de herói que todo mundo esperava, a Liga da Justiça, Edgar. A gente teve ensaios para chegar à Liga da Justiça, né? Com Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, os dois primeiros mais gongados, Mulher Maravilha mais elogiado, finalmente para juntar todos os heróis da DC nesse filme, a Liga da Justiça. Os trailers empolgaram muito a galera, então finalmente a gente já vê ali Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, Cyborg, todos juntos para, claro, salvar o mundo. É sempre essa a premissa do filme de herói, né? Tem um grande vilão e eles precisam combatê-lo para salvar o mundo. O vilão da vez é o Lobo,
da Steppe. E a gente tem aí a volta do Superman, que você pode falar, ai, Paula, tá dando spoiler. O Superman vai voltar? Quer dizer que ele já foi pra algum lugar antes? Só que assim, todo mundo sabia que o Superman ia voltar. Inclusive teve até uma polêmica com o ator Henry Cavill, porque durante as refilmagens que tiveram que ser feitas, ele tava com bigode, porque ele vai participar de Missão Impossível 3, e o personagem dele nesse filme tem bigode. E aí tiveram que tirar digitalmente o bigode dele, então ficou rolando aquela foto do Superman com bigode e tal. No filme ele tá sem bigode, gente, e tá aí. A crítica divididíssima, Edgar. Gente que gostou demais, ficou feliz com essa entrega, e gente que acha que a DC realmente não consegue fazer um filme de herói como a Marvel já conseguiu. Assistam e depois me contem aqui no meu blog. Tem um outro filme aí pros mais, digamos, românticos, Uma Razão pra Viver, com a estrela de The Crown, a Claire Foy, junto com o Andrew Garfield, esse jovem ator elogiadíssimo, numa história verídica, bastante emocionante. É a história de um casal jovem, né, que se conhece, se apaixona e tal. E aí o que acontece com esse cara? Ele contrai poliomielite. E aí ele perde todos os movimentos, a não ser o da cabeça, logo quando a mulher tá grávida e vai ter o seu primeiro filho. E aí a história, na verdade, da luta principalmente dessa mulher em não deixar a peteca cair e até propor um tratamento do pólio em casa, coisa que não era feito antes. Então, assim, aquelas histórias incríveis, né? Tipo Teoria de Tudo, digamos assim, não sei, que tá aí em cartaz nos cinemas. E pra você que quer acompanhar o que aconteceu no Grammy Latino, gente, só um recado, porque a gente não viu nenhuma imagem, né, direito sobre o Grammy Latino. A Anitta se apresentou com o Nick Jonas, teve Despacito ganhando muita coisa. Hoje à noite, a TNT exibe a partir das 10h30 o compacto do Grammy Latino. Vale a pena pra gente ver Camila Cabello e todos esses artistas que foram premiados, Thiago York, enfim, eu vou assistir. Boa. Valeu, vamos aqui fechando a lojinha dessa semana. Que beleza. Beleza. Essa menina é uma baita profissional. Você tá dormindo? Parabéns, Paulinha. Eu amo essa amizade que a gente tem, Feliz da Pena. aniversário. Tá meio sonolento da Pena. Olha aqui, vamos lá pros ganhadores na reta final do Morning dessa sexta-feira. E aí? Aqui é o Júlio. Parabéns, Paulinha. 48, é isso? 49 anos, tá? Assim, com essa pele de bebê. Parabéns, Paulinha. Olha aqui, a nossa galera aplaude você. Obrigada, gente. Essa daminha do rádio. Edgar, e pra quem não sabe, a gente tá exibindo os melhores momentos do Morning Show todos os sábados, às 10 horas. Boa. No sábado também tem? Tem, Silvio. E é aqui na PAN, viu? Muito bom. É na PAN. É na Jovem Pan? É na Jovem Pan. Tchau, bom final de semana pra vocês. Muito obrigado pelo prestígio.